Já faz algum tempo que eu fiz um vídeo sobre Xiaomi aqui no canal, papo de 6 meses ou mais, e pra ser bem sincero eu resolvi fazer um vídeo novo, já que devido a essas crises de memória RAM que estão tendo, tá tudo aumentando de preço. Então eu pensei, por que não garimpar e trazer ao canal os melhores Xiaomi custo-benefício pra comprar em 2026? E tá aqui, confesso que a lista tá bem completa, obtendo desde os celulares mais simples até os mais potentes, inclusive também com boas câmeras. Então sem mais enrolação, vambora! E se você não quiser perder dinheiro comprando produtos errados, já se inscreva no canal para receber vídeos como esse e cada vez melhores. E ao decorrer do vídeo, se você gostar, eu peço que deixe o like para me mostrar que esse vídeo serviu de algo para você. Além do mais que todas as informações e principalmente links estarão aí na descrição para te poupar tempo. E agora sim, começando pelos Xiaomi mais baratinhos até os R$1.000, eu decidi pôr dois celulares diferentes nessa faixa de preço. E o primeiro deles é o Redmi A5 4G. Honestamente eu não sou muito fã desse smartphone, porém eu sei que como às vezes é difícil a realidade dos brasileiros e às vezes nós só queremos um quebra-galho, eu decidi pôr ele aqui nessa lista. E eu não recomendo esse celular por ele ser muito básico. Ele já tem uma tela IPS LCD com 120 Hz em taxa de atualização e um tamanho de 6.88 polegadas, 8 megapixels na câmera frontal e 32 na câmera traseira, gravando em até Full HD a 30 FPS. Nada muito magnífico. Ele já vem com 128 GB de armazenamento com suporte para expansão e inclusive possuindo 5.200 mAh de bateria. Só que o que já começa a estragar esse celular são suas memórias. A versão mais barata que vale a pena comprar só vem com 64 GB de memória interna e a outra versão de 128 tá muito caro para o que ele entrega. Além do mais do fato dele só vem com 3 ou no máximo 4 GB de memória RAM, que em resumo não vai tancar praticamente nem os aplicativos mais básicos de hoje em dia. E ainda por cima ele vem com um Unisoc T7250, que é um processador bem básico, marcando quase 309 mil pontos no AnTuTu, o que não é muito ruim, mas também não é bom para rodar ao menos um jogo aí como um Free Fire da vida. Só que no geral a gente tem um celular bonzinho aqui para sua avó que só quer ver o Facebook e mandar mensagem de bom dia no grupo da família, até porque a versão de 64 GB com 3 GB de memória RAM tá custando na casa dos R$600, enquanto a versão de 128 GB com 4 GB de memória RAM tá passando fácil dos R$700. Então não compensa muito se você quer rodar ao menos um jogo ou se usa muitos aplicativos, até porque ele não tem um processador muito forte e também a memória que vem nele pelo preço é muito pouco. Então aqui vai um conselho, passou de R$700 não vale a pena e é melhor você pegar e ir direto para o próximo celular se não for muito peso pro seu bolso. Eu aconselho que se você puder, economize uns R$300 a mais e pegue logo o Poco C85 4G. Aqui sim é um celular bem melhor, já começa a te recomendar ele de maneira mais positiva em comparação com o Redmi A5, porque você vai pagar numa média de 850 até R$1.000 por aí, e sim, é um dinheiro meio suado para algumas pessoas, mas ele já vai te atender muito bem se você não vai exigir muito, já que nós temos aqui agora 6.000 mAh de bateria, 6 GB de RAM, que vem com a versão de 128 GB de armazenamento, e 8 GB com a versão de 256, suportando expansão de memória para até 1 TB, uma tela de 6.9 polegadas, IPS e 120 Hz também, com resolução HD+. Mas agora, o que interessa, esse carinha já veio equipado aqui com um Helio G81 Ultra, que já marca em torno de 358 mil pontos no AnTuTu Benchmark, sendo um celular bem potente para rodar aplicativos leves, ainda assim não sendo tão bom para jogo pesado, mas ele pode sim dar conta de alguns jogos bem tranquilos. Inclusive ele tem uma proteção na tela chamada de Panda Glass MN228, que sendo bem franco, não é superior ao Gorilla Glass, porém já dá uma resistência extra, além de ter IP64. E em resumo, esse é um celular que vai cravar menos, vai ter uma resistência um pouco melhor, principalmente se você é desascrado como eu, e ainda por cima rodando jogos leves. Mas sabe qual que é a minha opinião, mano? É melhor você economizar um pouco mais. Sim, eu sei que tá meio chato esse negócio de economizar mais e mais, papo de R$200 ou R$400, mas confia em mim, mano, você investindo um pouco mais que R$1.000 vai valer a pena, porque nessa faixa de preço você encontra opções como o Redmi Note 15 4G, o Poco M8 e até mesmo você consegue garimpar aí e encontrar mais um celular que já a gente vai falar sobre. O Redmi Note 15 4G já é um celular mais recente, ele foi lançado esse ano, e o que acontece? Aqui você vai investir em um celular que já vai te entregar câmeras melhores, uma tela melhor e principalmente rodar jogos e atividades mais pesadas. Isso porque ele já traz uma tela de 6.77 polegadas, AMOLED com resolução Full HD Plus dessa vez e 120 Hz sem taxa de atualização. Infelizmente ele perde a proteção na tela, mas ele continua com a certificação IP64 e ainda mantém a bateria de 6.000 mAh. Só que em compensação, na parte das câmeras, ele tem uma principal traseira de 108 megapixels e outras secundárias
secundária de 2 megapixels que gravam em Full HD, dessa vez a 60 fps, além de uma frontal que tem 2 megapixels, mas que só chega a 30 fps, infelizmente. Sobre suas memórias, a pegada é a mesma, 6 GB com 128 GB de armazenamento interno ou 256 com 8 GB de memória RAM. E quando eu tava pesquisando sobre esse celular, eu descobri que ele tem uma versão de 512 GB, só que a mais comercializada é a de 256 GB. Em relação ao seu processador, aqui a gente já tem um LG 100 Ultra, que é um bom processador pela faixa de preço, batendo aí em torno dos seus 550 mil pontos no AnTuTu, ficando quase que pau a pau com um certo celular da Samsung. Mas falando agora de valores, esse carinha aqui tá custando por volta de 1.200 até mais ou menos os seus 1.400 reais. E nessa mesma faixa de preço, se você acabar dando sorte, você encontra outro celular mais potente por quase o mesmo preço, sendo nesse caso o Poco M8, como eu citei agora há pouco. Ele já vem com 8 GB de memória RAM, 256 ou 512 GB de armazenamento interno, e embora a bateria caia de 6 para 5.520 mAh, ele já vem equipado com uma tela AMOLED de 6.77 polegadas e até 120 Hz sem taxa de atualização, com uma resolução Full HD+. Só que tem um ponto que é o diferencial e que torna esse carinha como o melhor Xiaomi para jogo. Nesse caso, a taxa de amostragem de toque, que para quem não sabe é quantas vezes por segundo o celular verifica se houve um toque. E isso faz uma diferença absurda, principalmente para quem é gamer avançado e entende disso. Nesse caso, esse smartphone tem uma taxa de amostragem em modo normal de 240 Hz, porém no modo turbo ou instantâneo, como algumas pessoas chamam, ele chega até 2.560 Hz, meu mano, o que é muito veloz. Ele não é um smartphone focado em câmeras e sim em potência e custo-benefício, e essa linha Poco foi feito mais para focar em jogo, por isso ele vem com o Snapdragon 6 Gen 3, que é um baita de um processador, batendo aí em torno de 870 mil pontos no AnTuTu V11. E qual que é o ponto desse celular? É simplesmente jogar. Potência, tarefa pesada, ou seja, você vai pagar em torno de 1.400 até 1.700 reais, mais ou menos por aí, e receber um celular muito bom para jogo, tela ótima, mas que não tem as melhores câmeras do mundo, obviamente, só que ainda assim ele vai tentar te atender bem em várias partes. Continuando a nossa lista, ainda nos custos-benefício abaixo dos R$2.000, eu tinha dito que ainda tinha um terceiro celular muito bom, e que é no caso agora o famoso Poco X7 Pro. Em resumo, abaixo de R$2.300, esse celular tá valendo muito a pena. Para começo de conversa, a gente volta para os 6.000 mAh, dessa vez equipado com um Dimensity 8400 Ultra, que já marca em torno de 1.934.000 pontos no AnTuTu, o que indica que ele vai rodar tudo e principalmente vários jogos com gráfico no máximo, fora atividades pesadas e multitarefas exigentes. Ele tem versão de 256 ou 512 GB de armazenamento interno e 8 ou 12 GB de memória RAM física. De tela, novamente é uma 6.67 polegadas AMOLED com resolução 1.5K dessa vez e 120 Hz sem taxa de atualização, mas agora com 480 Hz de taxa de amostragem de toque e até 2.560 Hz sem toque instantâneo. Inclusive ele tem um adaptativo Sync, o que mostra que realmente o foco principal dele é jogo. Já equipado com a proteção Gorilla Glass 7i e resistência IP68. As câmeras dele também são boas, embora um concorrente em específico ganhe dele nesse quesito, mas o bom é que ele já consegue gravar em 4K a 60 fps somente na traseira, porque a Xiaomi não criou vergonha na cara ainda para fazer uma gravação frontal de futuro, sendo apenas um Full HD a 60 fps na câmera da frente. Só que analisando aqui, cara, esse é o melhor e mais potente celular que, pesquisando bem, você encontra por 1.800 até seus 2.200 reais ainda. Então eu recomendo fortemente que você invista nele se você quer potência e também um preço bom. Mas agora na faixa dos 2.000 reais, a gente já começa a encontrar celulares com câmeras melhores, bateria maior e principalmente mais poder de processador. Começando aqui pelo Redmi Note 15 Pro. Nesse caso aqui você vai abrir mão de um pouco mais de potência para poder ganhar mais destaque com a câmera. Ele traz sim uma tela boa de 6.83 polegadas, AMOLED com resolução 1.5K também e 120 Hz sem taxa de atualização, já obtendo proteção Gorilla Glass Victus 2 e IP66 acompanhado do IP68, 8 GB de memória RAM e até 512 GB de armazenamento interno, fornecendo uma bateria de 6.580 mAh, uma bateria mais que suficiente para algumas pessoas, e equipado com o Dimensity 7400 Ultra, que marca quase 946 mil pontos no AnTuTu. Então sim, ele é feito para rodar várias coisas, incluindo jogos, porém sem o objetivo principal de aguentar gameplay pesada. E como eu disse a você, se seu foco é mais em câmeras e qualidade de imagem, o Redmi Note 15 Pro vai te atender muito bem nesse quesito, possuindo duas câmeras de 200 megapixels e 8 megapixels na traseira e 20 megapixels na frontal, e o pós-processamento dele é bem feitinho, tem um resultado bem interessante nas fotos e tudo. O único ponto que deixa a desejar mesmo é o fato que ele só aguenta gravar em 4K somente com 30 fps na traseira e apenas Full HD a 60 fps na frontal. Só que em resumo é isso, ele vai te atender bem e eu diria que ele serve pra tudo, desde jogo até qualidade de imagem em vídeo e etc. E com relação ao seu preço, atualmente você encontra ele na casa dos 1.950 até seus 2.500 reais, dependendo da versão que você escolher. Só que agora, se você busca mais potência e foco pra jogo, ainda mantendo câmeras agradáveis, na mesma faixa de preço você já encontra o Poco X8 Pro. Indo direto ao ponto, você não vai encontrar muitas diferenças entre o Poco X7
Pro e o Poco X8 Pro. Em questão de memória, tela, câmeras, enquanto até as resistências e proteções não vão mudar muito. Mas em compensação, a gente já tem uma bateria maior de 6.500 mAh e o principal que é o processador. Ele já vem equipado aí com o Dimensity 8500 Ultra, com a pontuação de 2.285.000 pontos no AnTuTu V11, e como eu disse antes, você não vai achar muitos avanços em boa parte desse celular. Porém, você vai ter o principal, que é mais poder e potência, pagando em torno aí de 2.400 até seus 2.700 reais. Porém, na faixa dos 3.000 reais, você consegue encontrar o melhor celular da Xiaomi pela faixa de preço, sendo nesse caso aqui o Poco X8 Pro Max. Ele é simplesmente o melhor celular, tendo em vista o que ele cobra e o que ele entrega, principalmente se você busca potência para jogo, câmeras boas e alta quantidade de bateria. Nesse caso, você vai investir em torno de 3.100 a 3.400 reais por aí e vai receber uma tela de 6.83 polegadas, AMOLED, 120 Hz sem taxa de atualização, 480 Hz sem taxa de amostragem de toque e 2.560 Hz sem taxa de toque instantâneo, com proteção Gorilla Glass 7i e resistência IP68, já possuindo 256 ou 512 GB de armazenamento interno e pequenos 12 GB de memória RAM sem mais nem menos, não tem outra versão com menos ou com mais memória que isso. As configurações de câmeras são parecidas com a do Poco X7 Pro, porém a qualidade de pós-processamento e gravação é semelhante ao Redmi Note 15, ou seja, é uma câmera muito boa, é equipado com um Dimensity 9500S, que já marca mais de 3 milhões de pontos no AnTuTu Benchmark V11, ou seja, é um absurdo de potência. Além disso tudo, também possui uma bateria de pequenos 8.500 mAh, meu parceiro. Meu amigo, se tu pode, tu tem que querer, porque isso aqui é uma máquina, vai rodar tudo que der pra instalar nesse smartphone. E sendo bem realista, eu comparei esse smartphone com o Poco F7, que tá na mesma faixa de preço, e por mais que o Poco F7 tenha um Snapdragon 8S Gen 4, o Poco X8 Pro Max dá um pau nele, até nas demais configurações como bateria, por exemplo. Então se você quiser a recomendação do maninho aqui, vai de Poco X8 Pro Max se você tiver condições, Redmi Note 15 Pro se você quer um celular bem equilibrado para jogo e outras tarefas, principalmente se vai envolver câmera, e se você quer um custo-benefício bem baratinho, o Poco M8 já vai te atender perfeitamente bem, além de já te entregar o famoso 5G, isso é, se ele não tiver no mesmo preço que o Poco X7 Pro. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa um like, porque demorou pra fazer ele, pra mostrar que você realmente gostou do meu conteúdo, se inscreve pra me ajudar e também não perder nenhum conteúdo novo aqui no canal, porque só tem conteúdo top aqui, compartilha pra quem precisa e comenta algo aí que você tem a dizer, seja um feedback, uma sugestão ou alguma coisa do tipo. Então é isso, fique com Deus, valeu e falou!